Então, meu conselho que eu dou, observe sempre, vírgula, ó, sempre, tá? Vírgula, ponto final, e, ponto e vírgula, certo? Isso daqui para mim é muito importante. Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Por quê? Por que isso é importante? Porque isso aqui separa informações. Então aqui eu tenho um ponto, aqui tem uma informação, aqui tem um outro ponto, aqui tem outra informação, aqui tem uma vírgula, aqui tem outra informação, tem um e, pá, não, carga, não, não, tá. E aqui tem um ponto final. É um texto curto, então qual é uma das dificuldades para essa prova? Tem aluno que vai começar a ler aqui e só vai parar na hora que chegar na última palavra. Eu não aconselho a fazer isso. A não ser que você esteja bastante treinado, sua interpretação de texto seja top. Do contrário, o que você vai fazer? Você vai ler o texto, na hora que você chegar numa vírgula, um ponto, um e, ponto e vírgula, qualquer pontuação você para de ler. Então vai aqui, ó. Sabendo-se que a carga do elétron vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse é o valor da carga elementar. A carga elementar, esse E não é de elétron, é de elementar, que é de um elétron, tá? Esse E não é de elétron, é de elementar, de um. Então a carga de um elétron, né? Com S não, é só com um elétron. A carga de um elétron vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Como é elétron, eu posso falar que essa carga ela é negativa, porque nós damos o nome para a carga do elétron como negativa e da carga do próton positiva. Quando eu estou falando elétron e próton, pelo menos vocês assistiram a aula e viram o modelo atômico, né? Que o modelo atômico que a gente tem, nós dividimos o átomo em três partes, né? Elétrons é o que vai entrar em movimento, no núcleo, o próton com o nêutron. Até aí tranquilo para todo mundo? Se o silêncio para, vou aceitar que é um sim. Então, até que na vírgula, tá no ponto, a carga de um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Considere-se um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons. Aqui que vem a parte teórica. O que ele está falando para mim? Que ele foi. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o quê? Elétrons. Uhum. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com mais elétrons ou com menos elétrons? Menos. Menos. Se ele fica menos, aí que é importante. Se ele fica menos, o corpo fica carregado positivamente. Então, aqui que está o detalhe. Como ele perdeu elétrons, ele perde, ó, perde elétrons. Esse corpo vai ficar o quê? Positivo. Ele perdeu carga negativa, então ele vai ficar com excesso de carga o quê? Positiva. Ele fala isso no texto, olha, ele explica isso, ó, ficando positivamente o quê? Carregado. Com uma carga de quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 10. Só que essa carga não é de um elétron, né? Essa carga é de vários elétrons. Então aqui, ó, a quantidade de carga é de 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb.
Importante. Ah, Magno, mas lá no texto ele não fala 5, ele fala 5,0. Você concorda comigo que é 5, nada, 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 nada? Se é 5, nada, 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 eu simplesmente posso falar que é quanto? 5, tá? Eu posso deixar essa vírgula ou não. Como eu vou fazer conta, eu prefiro fazer conta sem vírgula. Tá ok? Agora nós vamos para a nossa equaçãozinha, tá? Quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, a quantidade aqui, ó. Isso aqui, ó, é a nossa quantidade de carga. Esse N aqui vai ser o número. Número de elétrons ou número de prótons. E essa carga aqui é a carga elementar. O que é carga elementar? A carga de um próton ou de um elétron. Então, como que eu faço aqui? Eu copio minha fórmula quantas vezes? Duas vezes. É um exercício de conta, nós vamos copiar a fórmula duas vezes, ó. Aí eu vou vir cá e vou apagar. Vou apagar quem? O meu Q. Paguei o Q. Quanto que vale o Q? O Q vale quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Vou vir cá, eu olho lá que eu tenho, vou apagar quem? O meu E. Eu tenho quanto? Vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você fala assim, mas Magno, e esse menos aqui, você não pôs lá? Eu não pus lá porque esse menos é para falar, se é negativo, é para falar que é elétron. Quando é positivo, é próton. Então aqui, eu não preciso na hora de fazer a conta pôr esse menos aqui na frente, tá? E aí está faltando quem? O número de prótons. E aí fala assim, conclui-se que o número de elétrons retirados, que é a mesma quantidade de número de prótons que ficou excedente, retirados bastão foi de aproximadamente quanto? O que ele quer saber? O número. Esse número está dividindo. Desculpa. Está multiplicando. Passa para cá o quê? Dividindo. Ele está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso é igual o número de elétrons. Tá? Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma divisão. Aí que vem a questão matemática. Eu tenho números aqui, números comuns, né? 5, 1,6 são números comuns, e aqui eu tenho potência de 10. Ó. Aqui eu tenho potência de 10. Eu vou dividir primeiro os números comuns, depois eu vou dividir a potência de 10, tá? Então eu vou lá, ó. Vem cá. E vou fazer aqui, ó. 5 dividido por 1,6. No caso de vocês têm calculadora, tá? Eu estou sem. Então eu vou ter que fazer o seguinte: número com vírgula igual às casas depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Corto a vírgula. Eu tenho 50 dividido por 16, tá? Se eu tentar por... Eu vou fazer errado, tá? Eu vou tentar por 3, tá? 3 vezes 6, 18, vai 1. Não, não ficou errado nada, né? 3 vezes 1, 3. Com 1 vai dar quanto? 4. Sobra resto, 2. Opa, então é divisível por 3. Mais 2 não dá por 16 inteiro. O que eu faço? Eu ponho um zero aqui, que não existe, e vou pôr o quê? Uma vírgula. Vai dar por 1, que vai dar 16. Que vai sobrar quanto? 4. Aí eu ponho quem? Se eu quiser continuar, põe um zero. Aí eu ponho quem? O 2, que vai dar quanto? 32. Aí eu sobra quanto? Sobra 8. Eu ponho mais um zero, que vai dar por quanto? Por 5. Dá 30, vão 3, dá 80, sobra resto zero. Então essa conta aqui daria 3,125.
Se você olhar nas respostas, não tem 3,25, tem 3,1. Opa, eu já sei que o número vai dar quanto? 3,1. Então aqui, ó, eu posso brincar e falar assim, ó, põe em vermelho, né? Não é essa, não é essa e não é essa, porque vai dar 3,1. Ou é letra D ou é letra B, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a parte de potência. Na parte de potência, aí tem uma regrinha. Multiplicação. Multiplicação. Conserva a base e soma os expoentes. Alguém tem alguma dúvida disso aqui em matemática? Sim ou não? Não? Beleza. Na multiplicação, conserva a base, somos Ô, expoentes. professor, Na divisão. Oi? professor, você falou Fala. que deu 103,5, é isso mesmo? Deu 300,125. Ah, tá. Não é Magno, mas isso? para fazer essa conta direto na calculadora não tem como. Assim, tem que fazer um para depois fazer Tem. o outro. Ah, tá. O número e depois a potência? É. Isso. A não ser que você entenda o que é. Estou abrindo outra tela. Por exemplo, 5 vezes 10 a menos 6. O que é 5 vezes 10 a menos 6? Significa que tem 6, menos 6 significa que tem menos 6, menos 6 significa que tem 6 casas depois da vírgula. Então seria 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6, vírgula 0. Isso seria 5 vezes 10 a menos 6. Essa notação que a gente escreve de potência aqui, ó, essa notação é para não ter que ficar escrevendo instante zero. Aí Uhum. o outro número seria, o outro número seria 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O que significa isso? Que tem 19 casas depois da vírgula. Você ia escrever assim, ó, o 16, né? E aí você contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,0. Hum. Se você fizer isso na calculadora, dá o mesmo. Mas se você for fazer isso na calculadora, for aquela pretinha que a gente tem na sala de aula, não dá para fazer porque não cabe, Sei. entendeu? Aham. Então, assim, agora existe calculadora científica, tá? Aí dá para fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a potência de 10, tá? Quem é a potência de 10? É essa parte aqui, ó. 10 elevado a menos 6, certo? Dividido por 10 elevado a menos 19. Quando é divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, essa é a parte que a gente vai fazer agora. Vou pegar aqui e apagar aquela conta, que eu não preciso dela, tá? Isso aqui a gente pode fazer na calculadora, nesses 5 aqui. Sinderval, seu microfone está aberto, eu acho. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 5 dividido por 1,6, posso falar que é aproximadamente 3,1. A gente viu que deu 325, né? Mas eu posso deixar lá. Agora, a potência de 10. Conserva a base. Qual é a base? 10. E subtrai o expoente. É menos 6 menos 19. Porque é uma divisão, tá? Que é igual
a N. Então, cuidado. Quando é divisão, conserva a base. Quando é divisão, isso é matemática, tá, gente? Divisão de potência. No caso aqui, a base é quanto? A base é 10. Conserva a base e subtrai o expoente. Aqui já tem um menos. Com o menos da subtração, vai ficar menos com menos, tá? E aí, passando a limpo, nós vamos ter aqui, ó, 3,1 vezes 10 menos 6, menos com menos dá o quê? Mais 19. Então, nós vamos ter aqui 3,1 vezes 10, menos 6 com mais 19, vai dar 13. Resposta, letra D de dado. Tá? Aqui precisa ter um conhecimento de potenciação da matemática, né? Lá no vetor, nós fizemos o contrário. No vetor, a gente fez a operação de raiz quadrada, né? E aqui a gente está trabalhando com a operação de potenciação, né? É de potência. Bom, para responder esse exercício, tem que ter assistido a aula de indução, tá? Porque senão você não responde ele. É a segunda aula, tá? O que é um eletroscópio? Tá? Quem assistiu o videozinho lá, a gente colocou até uma foto do eletroscópio. Eu vou desenhar aqui. É uma bola de metal, tá? Com uma haste. E aí ela tem uma perninha, que é uma perninha móvel, tá? É uma perninha móvel. Ela pode abrir. Se caso ela sinta força elétrica, essas perninhas vão se abrir. Então, esse é o eletroscópio, tá? Cortando aqui a aula. Cortando aqui a aula, indo para o outro slide. Ó, tá aqui, ó. Para quem não assistiu, rapidinho, né? O que acontece? Eu tenho um aparelho que é o meu eletroscópio de folha, tá? Então, de novo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma esfera de metal, um corpo de metal que é condutor, e aqui eu tenho duas perninhas que podem se abrir, tá? Ele está neutro. Isso é importante. O que é um corpo neutro? Corpo neutro quer dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade o quê? De elétrons. O que é um corpo carregado eletricamente? É um corpo que tem a mais, excesso, ou de prótons ou de elétrons. Então é o seguinte, eu vou pegar esse corpo e vou trazer um bastão que está carregado positivamente para perto dele. Então, aqui, ó, esse bastão vai estar positivo, ó, esse bastão vai estar carregado positivamente. Ele não encosta, porque se ele encostar é contato, tá? Esse corpo tá neutro. O que significa tá neutro? A mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga o quê? Negativa. Mesma quantidade. Só que agora a gente aprendeu lá que os opostos se atraem. Lembrando, quem é que se move? As cargas negativas. Essa carga positiva que está aqui em cima, essa positiva com essa positiva, são cargas de mesmo sinal. Elas têm força de repulsão, elas queriam ficar no lugar mais longe possível. Mas o próton está preso no núcleo, ele não pode se mover, a não ser que você faça uma fissão ou fusão atômica. Eles têm que fazer uma bomba, né? Puf. Não é o caso que acontece. Então, as cargas positivas não se movem. Quem se move são as cargas o quê? Negativas, tá? Quem fez química viu isso lá nas ligações iônicas, covalentes, né? Pilha, essas coisas todas aí. Sentem força de repulsão, não pode se mover. As cargas elétricas negativas sentem força de atração. Elas querem pular para cá, só que tem o ar. Aí o ar, nesse caso, está conseguindo isolar as cargas negativas. Mas o que acontece? Essas negativas que estão aqui nas perninhas sentem a presença dessas cargas positivas e elas sentem a atração. Então o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? As carguinhas negativas vão subir
porque elas sentem força de atração. Então vai subir uma negativa, fica uma positiva a mais. Vai outra negativa, né? E aí, ó, já foi duas positivas que ficou em excesso, tá? Vai outra negativa, entendeu? Ó, e assim por diante, tá? Então essas aqui, que são neutros, eu posso apagar. Então o que aconteceu? Nesse momento que chegou o bastão, as cargas negativas subiram, tá? Apaguei a errada. As cargas negativas subiram. Então ficou um excesso de carga o quê? Negativa. Até aqui alguma dúvida? Então aqui no caso, as carguinhas negativas o quê? Subiram. Aí eu vou, aqui é um bastão positivo, ele continua positivo, ele não encostou, não fez nada. Aqui tá o quê? Tá negativo, tá? Posso desenhar carga negativa aqui, ó, tá negativo o corpo, tá? E aqui tá o quê? Positivo. O que acontece? Eu vou ligar isso à terra, que a gente chama de fio terra, o famoso para-raio. O que vai acontecer nesse momento aqui? O que vai acontecer nesse momento? As cargas positivas estão sentindo força de repulsão, elas não querem ficar perto uma da outra, mas elas não podem se mover. As negativas estão sentindo forte força de atração pelo bastão, então vão sair cargas negativas da Terra e vão neutralizar a positiva. Sai outra negativa, neutraliza. Sai outra negativa, neutraliza. Sai outra negativa, neutraliza. O que acontece com as perninhas? Como ficou neutra, ficam com as pernas o quê? Fechadas. O que eu vou fazer agora? Tirar o fio, tá? O meu bastão continua ainda positivo. Aqui continua o quê? Negativo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o bastão de perto. Se eu tirar o bastão de perto, não tem mais carga positiva. E aqui ficou só com carga negativa. Carga de mesmo sinal, força de repulsão. Como as cargas negativas podem se mover, elas vão querer ir para o lugar mais longe. Aonde que é o lugar mais longe? O lugar mais longe nas pernas. Então vai sair uma daqui, vai descer outra, e aí as perninhas vão ficar o quê? Abertas. Porque vão ficar com excesso de carga o quê? Negativo. Moral de tudo isso. Menino de manhã falou assim, professor, eu chego a varinha, a perninha abre. Eu falei, filho, é isso mesmo. Pelo amor de Deus. Mas não nesse... você tá rindo, né, Lismar? Mas se o bastão é positivo, no final do processo o corpo fica carregado o quê? Negativamente. Se o bastão é positivo, o corpo fica o quê? Negativo. E se o bastão for negativo, o corpo fica o quê? Positivo. Sempre o contrário do bastão. Isso é importante. Esse processo que não encosta, não esfrega, a gente chama ele de indução. Tá certo? Ok. Então, isso aí você depois assiste a aula de novo, tá? Tá lá a aula. Com certeza. Qual é o segredo? É entender o que é um corpo neutro. Você precisa entender o que é um corpo neutro. O que é um corpo neutro? É um corpo que tem a mesma quantidade de carga. Tá? A figura representa um eletroscópio de folha inicialmente descarregado. Então as perninhas dele estão o quê? Fechadas. Então quando que o eletroscópio está descarregado, o que significa estar descarregado? Que o corpo está neutro. Significa que ele tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga o quê? Negativa. Aí ele fala o seguinte, a esfera aí ele deu um nome. Deu o nome aqui, ó. Ele chamou essa esfera aqui de quê? De E, certo? O suporte S, essa parte aqui é o suporte S. E as folhas, ele chamou aqui de folhas. Ele chamou de F, certo? São metálicos. Então quer dizer que os elétrons podem se mover livremente. Aí aqui, olha a vírgula.
Inicialmente, tá vendo aqui, ó? Inicialmente, o Hum. eletroscópio está e- E- eletricamente descarregado. O que significa estar descarregado? Que ele tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga o quê? Negativa, Negativa. certo? Uma esfera metálica, então agora eu tô falando, uma esfera metálica, que é essa daqui do desenho, ó, que é essa daqui, tá vendo? Ó? Uma esfera metálica positiva, então eu olho o desenho, positivo, 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 positivo. Pela esfera, todas as respostas podem ser, então vou ter que olhar para as perninhas aqui, né? Uma esfera positiva, positivamente carregada, é aproximada sem encostar. Então ela não encosta, não é contato, aí é outra história. Da esfera do eletroscópio. Então, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer nesse momento? Eu vou chegar aqui, uma esfera positiva. Aqui em cima tem carga positiva e carga o quê? Negativa. Então, vou até desenhar isso aqui de lado. Então, aqui eu tenho um eletroscópio, tá? Tem um eletroscópio. Ele, aqui eu vou ter uma esfera positiva. Esse eletroscópio, estar neutro, o que significa estar neutro? Que ele tem carga positiva e negativa na mesma quantidade. Na mesma quantidade. Aqui tem positiva, negativa, positiva e negativa. Positiva, negativa. Positiva e negativa. Na mesma quantidade. Quando eu chegar às cargas, o positivo aqui, chegar essa positiva aqui perto, isso que eu preciso entender. Positivo atrai qual carga? Professor, com licença. Isso vai ficar gravado aonde, por favor? Depois eu mando pro YouTube. Amanhã. Tá, eu vou precisar assistir de novo, tá? Tá. Carga positiva atrai o quê? Ai, socorro. Por isso que aquela aula eu falei, vocês têm que fazer a aula, essa aula desse modo, copiando, porque esse é um tópico lá. Carga positiva atrai carga negativa. É os famosos opostos se atraem. Nunca mais vocês vão esquecer disso. Porque um dia chegou uma mãe braba lá na escola, a mãe estava braba. Aí eu estava braba, o diretor lá, professora braba, e não sei o quê. Aí falando que a culpa é minha, eu falei, a culpa é minha do quê? Da minha filha tá namorando com aquele rapaz que não presta. Eu falei assim, e o que eu tenho a ver com isso? Não, eu fui falar para ela que ela não tinha nada a ver com ele, e ela falou que aprendeu na aula de física, que os opostos se atraem. A culpa é do senhor. Eu falei, não, minha senhora. Carga positiva atrai carga negativa. E carga negativa atrai carga positiva. Os opostos se atraem no átomo. São cargas elétricas. Tem nada a ver com namoro. Tem nada a ver com namoro. Então, carga positiva atrai quem? Carga negativa. E positiva com positiva? Aí elas são iguais. Cargas iguais se repelem. A positiva aqui com essa positiva aqui, elas vão ter força de repulsão, mas tem um problema. As positivas estão presas no núcleo. Elas não podem se mover. Elas não podem se mover. Quem pode se mover são as cargas negativas. A positiva tinha vontade de ir para a perninha. Queria ficar no lugar mais longe, mas ela não pode se mover. Quem é que pode se mover? As cargas. Então, acontecer. As cargas que estão embaixo vão subir por causa da força de quê? De atração pela carga positiva. Então, meu desenho vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar com excesso de carga negativa. E nas perninhas vão ficar com excesso de carga o quê? Positiva. E a esfera está aqui, ó, positiva. É isso que vai acontecer. Até o presente momento no texto. O que eu tenho que fazer? Acabar de ler o texto. Aí fala assim, em qual das seguintes alternativas melhor se representa a configuração das folhas do eletroscópio e suas cargas?
enquanto a esfera positiva estiver perto da sua esfera. Então, qual é o desenho? É esse daqui. Em cima, negativo, e nas perninhas o quê? Positivo. Ó, vou analisar letra por letra. Letra E. Carguinha negativa em cima? Sim. Mas por que ela está em cima? Ela está em cima porque ela deixou a parte de baixo e subiu por causa da força de atração. Se ela subiu, se a carga negativa subiu, quem é que ficou sozinha aqui? A carga positiva. No desenho da letra E, tá vendo que está com a mesma quantidade de carga? Então não pode ser. Está errado. Na letra D, ele fala que em cima está negativo. É verdade, as cargas negativas novamente vão sentir força de atração, vão querer ficar o lugar mais perto. O lugar mais perto aqui é na bolinha aqui, ó. A cabecinha do bichinho aqui, ó. É o lugar mais perto. As cargas negativas vão subir. Mas quem que ela vai deixar para trás? Se ela sobe, a negativa sobe, quem é que fica para trás? As cargas positivas. Letra D está errado. Letra B, ó. Positiva com positiva. Não, não é positiva com positiva. No caso aqui, a esfera positiva vai atrair as cargas negativas. As negativas que já estão aqui em cima, elas vão ficar aqui, porque é o lugar mais perto, mas as que estão aqui embaixo vão subir. Na hora que elas subirem, em cima vai ficar com... Isso que é importante. Em cima vai ficar com excesso, vai ficar com mais carga negativa. Embaixo vai estar faltando carga negativa, então vai ficar com excesso, com mais carga, o quê? Positiva. Então, letra B não pode. Então, a alternativa correta para nós é letra C. A alternativa correta para nós é letra C. Aí você falou assim, Magno, agora mesmo você falou o seguinte, chega a varinha positivo, o corpo fica negativo. E isso se você fizer todo o processo, aterrar ele. Se não aterrar, ele fica nesse estado, tá? E se eu tirar o bastão? Se eu jogar o bastão fora? Se eu jogar esse bastão fora aqui, ó, se eu jogar esse bastão fora, jogar ele fora, o que vai acontecer? As carguinhas negativas vão sentir atração pelas carguinhas o quê? Positivas. Aí o que elas vão fazer? Descer. Aí tem 4 negativa, tem 4 positiva, vão uma anular a outra, e aí as perninhas vão ficar fechadas, porque o corpo vai estar neutro. A perninha, para ficar aberta, tem que ter excesso de carga positiva ou excesso de carga negativa. Se tiver na mesma quantidade, o corpo está neutro. Esse é o exercício 17. A coleguinha pediu o exercício 18. Então, para resolver o exercício 18, eu preciso do exercício 17, porque no 18, ele vai falar assim, que é para olhar para o exercício 17. Então, como ele fala, ó, ele fala isso aqui no texto, ó, ele fala isso aqui no texto, ó, que era para olhar quem primeiro? O exercício 17, tá? Então, eu tinha que fazer o 17 primeiro. No exercício 17, que eu acabei de fazer, o que eu vi? Eu vi o seguinte, no 17. Eu tenho a esfera com excesso de carga, o quê? Negativa. As perninhas estão o quê? Positivas. Eu tenho uma esfera aqui, o quê? Positiva. Esse aqui é o exercício, o quê? 17. Certo? É o exercício 17. Agora vamos ler o texto. Então, o que o texto fala? O eletroscópico dessa questão é o mesmo do exercício que 17, que nós resolvemos 17. Uma esfera metálica positivamente carregada encosta na esfera do eletroscópico. Em seguida se afasta. O que ele está falando agora? O que ele está falando agora é que ele vai fazer o seguinte. Ele vai estar aqui negativo. Aqui vai estar o quê? Positivo. Certo? E o que vai acontecer agora? Ele vai encostar. Ele encosta aqui, ó, uma na outra.
Lembra que eu falei que as cargas negativas sentiam força de atração? Queriam ficar mais perto possível, mas não podia ficar porque o ar estava isolando. Quando encostou, essas cargas negativas que têm força de atração, elas vão pular para o outro corpo, certo? Elas vão pular para o outro corpo. E aí é uma coisa importante. Quando eu tenho contato, se eu tenho um corpo neutro, eu encosto num corpo positivo, no final do processo, os dois corpos são positivos, porque essa é assim que é a natureza. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu tenho o que para poder doar? O que eu tenho em excesso? O que eu tenho passando? É carga positiva? Então os dois corpos vão ficar o quê? Positivos. Se eu tiver, que não é o exercício, se eu tiver um neutro e tiver um que tem carga negativa, no contato, no final do processo, os dois vão ficar o quê? Negativos. Então, isso aqui é importante. No contato, vai ter o mesmo sinal. Então, no final, no contato, sempre vai ter o mesmo sinal. Então, nesse caso, o que eu tenho a mais é carga positiva. O que eu tenho a mais é carga o quê? Positiva. Então, os dois corpos vão ficar carregados o quê? Positivamente. Então, ele vai afastar, né? Então, o que vai acontecer? Esse daqui vai ficar todo positivo, ele vai ficar todo positivo, e a esfera também vai ficar o quê? Positiva, porque ele entrou em contato. Quando entra em contato, um corpo neutro com corpo positivo, os dois no final são positivos. Se é um corpo neutro e negativo, os dois no final são negativos. No contato, no final do processo, os dois corpos têm o mesmo sinal. Então, se esse corpo é positivo e o outro não tinha nada, se tem para doar positivo, os dois vão ficar o quê? Positivo. Então, minha resposta agora do exercício é letra B. O corpinho ficou carregado positivamente, mas vou acabar de ler, né? Qual das seguintes alternativas melhor representa a configuração das folhas do eletroscópio e suas cargas depois que isso acontece? Então, todo o corpo fica carregado o quê? Positivamente. Certinho? Então, letra B. Esse é o 17. Meire, se não me engano, que pediu esse exercício. Alguma dúvida? Escreve aí no chat. Aí. Vocês notaram que é teoria, né? Basicamente, você tem que entender quem é que se move. Negativas. O que é um corpo neutro e o que é um corpo carregado. Se você não conseguir visualizar o que é isso, você vai ter dificuldade, tá? De novo, um texto, tá? De novo, um texto. Então, eu sempre sugiro no texto, olha a pontuação, vírgula, 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 2 pontos, ponto aqui, ó, tal. Exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, né, o FMG. Fala o seguinte, um eletroscópio acha-se carregado conforme a figura. Então, o que acontece aqui? Vamos entender bem. O que aconteceu? De novo. Esse bastão tem excesso de carga positiva. Eu gosto de cobrar isso em prova. Eu pergunto, esse bastão só tem carga positiva? A resposta, não. O que está desenhado é o que ele tem a mais. Ele tem excesso de carga o quê? Positiva. Quando ele chegou aqui perto, ele vai atrair quem? As cargas negativas. As negativas que já estão aqui. Ele está atraindo as negativas da parte mais longe do corpo. Então, o que aconteceu aqui, ó? As cargas negativas aqui, ó,
subiram. As cargas negativas subiram. Então, se elas subiram, aqui em cima ficou com excesso de carga negativa, veio mais carga negativa para cá, e elas deixaram quem abandonado aqui? As cargas positivas. Se eu tirar esse bastão, jogar ele fora, se eu jogar esse bastão fora, essas cargas negativas descem, neutralizando as positivas, e o que acontece com a perninha? Fecha. Aí ele fala o seguinte para você. O que ele fala para você? Ele fala o seguinte: ligando a esfera E à Terra, o que vai acontecer? Eu vou ligar, e esse é um símbolo de fio terra, tá, gente? Eu vou ligar à Terra. O que acontece? Os elétrons, eles são doidos para mover. Os elétrons gostam de ficar andando para um lado para o outro. Os elétrons poderiam descer pelo fio? Poderiam. Mas por que eles não vão descer pelo fio? Porque eles sentem força de atração. Aqui tem muita positiva puxando negativa. E aqui tem positiva puxando negativa. Então, o que vai acontecer aqui? As negativas vão sair da Terra em direção ao corpo. As negativas aqui vão subir. E quando elas subirem, o que vai acontecer? O bastão está aqui, carregado positivamente. A esferinha está negativa, certo? E aí elas vão neutralizar as cargas positivas. Então, o que vai acontecer? Vai sair uma negativa aqui, vai neutralizar essa positiva. Vai sair outra negativa, neutralizar a positiva. Vai sair outra negativa, neutralizar a positiva. Vai sair outra negativa, neutralizar. Vai sair outra negativa, neutralizar. Vai sair outra negativa, neutralizar. Então aqui, vão ficar com a mesma quantidade de carga positiva e negativa, não tem excesso, não tem força elétrica, não tem força de repulsão. Aí as perninhas vão ficar o quê? Fechadas nesse momento. Tá? Vão ficar fechadas, tá? Então aqui está aterrado. Na hora que eu tirar o bastão, tirar o fio terra, tirar tudo, essas carguinhas negativas que estão na esfera, as carguinhas negativas que estão na esfera, vão sentir força de repulsão. Vão querer ficar um lugar mais longe uma da outra. O que vai acontecer com elas? Elas vão descer. Então, parte delas, não todas, parte delas vão o quê? Dos elétrons, parte dos elétrons vão o quê? Descer. Então, o corpo vai ficar o quê? Negativo em cima e negativo embaixo. Vou acabar de ler o texto, que eu não acabei de ler o texto, né? Então, aqui, ligando à Terra por meio de um fio condutor, observa-se que as lâminas se fecham. Como a gente acabou de ver aqui, as lâminas se fecham completamente. Por quê? Letra A. Cargas positivas das lâminas, que é o L, sobem e neutralizam as esferas. O que está errado na letra A? O que está errado na letra A é que fala que as cargas positivas sobem. Lembra? Carga positiva não move. Carga positiva não se mexe. Quem é que se mexe? São as cargas negativas. Então, tudo que tiver positivo, ó, positivo desce. Está errado. Agora, as que são negativas, né? Então, aqui eu tenho que analisar. Mas as cargas positivas não se movem. Quem se move são as cargas negativas. As positivas ficam quietinhos. Então, vamos analisar agora. Letra C. Cargas negativas de E escoam para a Terra. Ele está falando que a carga negativa do E vai querer descer pelo fio terra. Não vai querer descer. Por que elas vão querer descer? Porque elas sentem força de atração. Então está errado. Letra C está errada. Não serve. Cargas negativas da Terra movem-se para o eletroscópio, neutralizando as lâminas. Então, cadê aqui canetinha? Cadê caneta? Então é letra D de dado, correto. Letra E, cargas de E e da lâmina escoam para a Terra? Não, porque
Porque na lâmina tem carga o quê? Ó, na lâmina tem carga positiva. Positivo não se move. Quem se move são os elétrons. Senhores e senhoritas, muita teoria. Por isso que eu falei, assista aquelas aulas copiando. E se tiver alguma coisa que não ficou clara, assiste mais uma vez, faz uma cópia, anota a dúvida, escreve a dúvida que fica mais claro para vocês verem. Certo? Todos os exercícios vão ter texto. Trabalhe nessa interpretação de texto. Olha lá, ó, o E separa informação, ponto final separa informação, ponto final separa informação. Então ele fala assim, um bastão pode ser eletrizado em uma das suas extremidades. Então ele está falando que tem um bastão que fala que ele pode ser eletrizado na sua extremidade. Então ele pode ficar com excesso de carga positiva ou ele pode ficar com excesso de carga o quê? Negativa. Agora tem um detalhe. Aqui tem um segredo. Ele usou a palavra extremidade. O que acontece? Para a carguinha ficar ali parada, para a carguinha, o elétron ficar aqui parado, esse corpo aqui tem que ser de material que isolante. Se isso aqui fosse de metal, o que ia acontecer? Os elétrons iam se mover e ela não ia ficar parado na extremidade. Para ficar parado na extremidade, o material tem que ser um material isolante. Não está escrito isso no texto, é parte teórica. Ele tem que ser isolante. Para ficar onde? Na extremidade, como o texto falou, certo? Por isso, quando você tem aquela brincadeirinha pequenininha, que esfregava a régua no cabelo e puxava papel, a régua era de plástico, a régua era isolante. Se você tentar pegar uma régua de metal, tem aquelas reguinhas de metal que cai na sala, faz maior barulho quando aquele trem cai no chão, né? Você tentar esfregar aquela régua no cabelo e puxar o papel, não vai dar certo. Por quê? Porque as carguinhas não vão ficar ali paradas, elas vão se mover do cabelo para a régua e da régua para o seu corpo, do seu corpo para o chão. Então aí o corpo não vai ficar carregado, tá? Então para ficar tem que ser isolante. Isso não está no texto, entre aspas, porque ele fala assim, ó, para um bastão pode ser eletrizado em uma das suas o quê? Extremidades. E permanecer neutro na outra extremidade. Como que vai ser isso? Só se ele for o quê? Isolante. Então ele está falando aqui, ó, que do outro lado ele permanece neutro. O que é permanecer neutro? A mesma quantidade de carga positiva é a mesma quantidade de carga o quê? Negativa. Em outras palavras, aqui é ter carga elétrica e aqui, ó, continuar neutro. O que significaria? Que você não ia tomar choque. Você não tomaria choque, porque esse material é um material o quê? Isolante. Isolante. Certo? Você põe carga aqui e não vai dar nada. Se fosse metal, você poderia tomar um choquezinho, né? Você viu o último vídeo lá do John Travolta, que eu fiz lá, que esfrega o pé no tapete, tchá, 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 e aí vai encostar na maçaneta da porta e toma choque? Você viu aquilo lá? Vi. Então, esse seria o... Por quê? Porque o metal ali não é um material isolante, né? Então, não daria, né? Não. E aí, continuando o texto, ele fala o seguinte, na outra extremidade neutra, né? Isso será possível quando o bastão for metálico? De jeito nenhum. Vidro. Vidro a gente considera que é um bom isolante. Metais, nenhum metal, tá? Tudo que ele falar que é metal, ó, é condutor. Então não pode ser. Isso daqui, gente, é importante. Tem gente que não sabe o que é isso aqui. Tem alguém que não sabe o que é NDA? Eu não. Alguém mais, sem ser Elismar, que não sabe o que é NDA? NDA. Eu também não sei não, professor. NDA é a abreviação de nenhuma das alternativas. Ah, tá. Uma pessoa que tem cabelos secos observa que quanto mais tentam assentar os cabelos, mais os fios ficam oriçados em dia seco.
Esse é o efeito cebolinha no cabelo. Não é isso? O que acontece aqui, Elismar? Isso aqui é eletrização por atrito. Ah, Eletrização por atrito. Qual é a característica de quando você pega um corpo, pega outro corpo de material diferente, esfrega um no outro, no final do processo, um vai ficar carregado. Exemplo, tá? Pode ser o contrário também, tá? Um vai ficar negativo e o outro, obrigatoriamente, tem que ficar o quê? Positivo. Então, ele tem o quê? Sinais contrários. O que eu tenho agora? Característica dele. Sinal contrário. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar o quê? Negativo. Ou vai ficar negativo e, obrigatoriamente, o outro tem que ficar o quê? Positivo. Lá na aula, não sei se você lembra que a gente fez isso, eu gostei demais, a menininha bonitinha descendo no escorregador de plástico, num dia muito seco. O que é escorregar? É esfregar, é atritar. O que aconteceu? Na hora que ela desceu lá do escorregador, que o pessoal olhou pro cabelo dela, o cabelo dela estava arrepiado. Você viu essa imagem? Você viu esse vídeo? O que acontece? Você lembra da perninha do eletroscópio? Lembra lá da perninha do eletroscópio? Vamos supor que esse corpo está carregado negativo. Aqui, elas vão para a perninha, porque elas querem ficar no lugar mais longe o possível. Eu sou péssimo para desenhar, tá, gente? Eu acho que eu parei lá na 5ª série. O que vai acontecer? Obrigado. Os Tá, bonequinhos. o que vai acontecer com a menininha? Vamos supor que é carga negativa, tá? As cargas negativas querem ficar no lugar mais longe possível uma da outra. Aonde vai ser o lugar mais longe uma da outra? Nas pontas do cabelo. E aí uma vai fazer força de repulsão na outra e o cabelo vai ficar oriçado. Então, vocês sabem disso, mulheres. Vocês fazem escovinha. O dia que vocês vão no salão, mete aquela escovinha. Tem uma até que gira na mão da pessoa, né? Tchan. O que ela tá fazendo? Atritando. E quando ela atrita, ou seu cabelo fica positivo, ou ele fica o quê? Negativo. Ele fica com excesso de carga. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar oriçado. Então a mulher vai lá, faz escovinha, aí fica com os cabelinhos assim, em pezinha, e ela passa um pouquinho de olhinho na mão, né? Não muito, para não emplastar o cabelo, e passa no seu cabelo. Quando ela passa, ela está encostando, ela está tirando o excesso de carga. Aí o cabelo deita. Se vocês forem na pétala, logicamente, que lá vai ter um pente, você fala assim, eu queria saber se tem um pente com material diferente para diminuir o efeito de cabelo arrepiado na hora de ficar esfregando, penteando o cabelo. Tem um material sim, tá? Porque depende do material. Tem materiais que eu atrito que produz mais carga, e tem material que eu atrito que produz menos carga. Quanto menos eu produzir, menos o cabelo arrepia. Quanto mais eu produzir, mais o cabelo arrepia. E o que ela está falando no texto? Olha o que está acontecendo. A pessoa que está fazendo isso não sabe física. Por quê? Ela quer que o cabelo desce. Mas o que ela faz? Quanto mais ela tenta assentar o cabelo, né, esfregando o pente no cabelo, mais o cabelo o quê? Arrepia. Esse fato pode ser explicado por qual? O que ela está fazendo? Esfregando. Quando esfrega, é elitização por atrito. O nome já fala, né? Elitização por atrito. Tá? Acabou. Exercício 8, letra A. Para ser magnetismo, precisa ter ímã. Para ser químico, precisa ter reação química. Você tem uma substância e você tem outra e ela se transforma em uma outra coisa. Seu cabelo não está transformando em nada. É um efeito biológico. Não, não é efeito biológico. Indução. Indução não encosta. Lembra que indução não encosta, ele induz, tá? Então é atrito. Tá. Aqui para nós seria mais fácil, porque a gente está estudando atrito, né? Talvez ficaria em dúvida indução em atrito.
A gente não está estudando ímã, a gente não está estudando reação química, a gente não está estudando biológica. Então, nada disso a gente ia marcar. Mas uma pessoa no vestibular, no caso o vestibular da PUC, né? Ela poderia ficar em dúvida em vários dela. Aqui a gente está bem tranquilo, porque o assunto que a gente está falando é eletização por atrito, né? Então, fica bem tranquilo. Então, agora eu vou jogar esse vídeo agora. Eu vou parar de gravar, então, já que não tem dúvida. Vou interromper a gravação. Tá ok?